Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer um tema muito interessante para o nosso vídeo, de hoje, que é a respeito simplesmente de tudo que existe. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Não, isso é interessante. Cada questão é um assunto a ser debatido à parte. O que eu estou fazendo aqui? Essa que é a questão. Mas, na verdade, tem questões muito maiores do que essa. Essa é apenas uma questão mísera na vastidão das ideias, dos pensamentos. Uma das ideias mais intrigantes que existem é realmente o infinito. O que é o infinito? O que é essa coisa que a gente chama de infinito? O que vem a ser infinito? Uma coisa que não tem fim. Aí eu posso falar assim, um religioso pode falar assim, não, infinito, vamos representar o infinito como essa tampa de caneta. Eu sei que isso aqui é uma coisa finita, ela tem começo, tem dimensão, ela tem uma delimitação. Vamos supor que isso aqui não tem uma delimitação, vamos dizer que isso aqui é o infinito. Existiriam coisas além desta caneta, além das coisas que são infinitas. Só o infinito engloba tudo. Será que o infinito não é o próprio Deus? Porque você fala, existem coisas que estão além. Não, daí, então, essas coisas que estão além da caneta deveriam estar na caneta, estão representadas na caneta. Se eu fizer um círculo assim, né? Não é um coração, não, é um círculo, tá? Se eu fizer um círculo e falar assim, o infinito está representado aqui dentro desse círculo. Aí eu me refiro a coisas que estão fora deste infinito. Está errado essa representação, porque o infinito devia englobar tudo. Como assim o infinito engloba tudo? Sim, o infinito engloba tudo. Por exemplo, o próprio Deus, se ele existisse ou se ele existe, ele estaria dentro do infinito, afinal, ele teve um começo. Tá, e se ele não teve um começo, mas ainda assim ele é infinito, então ele está dentro do infinito, sabe? Não é ele que criou o infinito, porque o infinito me parece ser uma coisa que não se cria, sabe? O infinito tá aí, uma coisa que não precisa de criação, é o infinito. Essa ideia de criação, sabe? Talvez seja uma coisa, uma limitação do ser humano. O ser humano é limitado com essa ideia de que algo precisa ser criado, sabe? Não é bem assim. No caso, o infinito é uma coisa que existe por si só. Por exemplo, se eu falar para você o tempo sempre existiu, sempre existiu. Tá, nós nunca vamos entender isso, nós como seres humanos, nunca vamos entender que o tempo sempre existiu, porém, ele sempre existiu. Na verdade, o tempo não é que ele sempre existiu, o tempo, tudo já aconteceu, na verdade, tudo já aconteceu e tudo está acontecendo e tudo vai acontecer. Pegar um ponto de vista do outro lado do universo, esse ponto de vista, eu estou vivendo o meu agora, nesse momento, certo? Do outro lado do universo, um carinha que esteja do outro lado do universo agora, neste momento, nosso agora não coincide. O agora dele pode ser o meu passado, pode ser o meu futuro. Então, quer dizer, então já aconteceu. O presente, o passado e o futuro já aconteceram. Pô, tem um rato ali. Cacete, tem um rato andando ali. Enfim, você entendeu? Então, o presente, o passado e o futuro já aconteceram. Então, essa questão do tempo também é complexa. Agora, o que é o infinito? O infinito é uma coisa que sempre existiu. É uma coisa que, na verdade, o evento, né? Até o evento do universo, o acontecimento do próprio universo. Vamos colocar o universo dentro do infinito. Está aqui o universo, está aqui o infinito. Esse evento que aconteceu, que foi o universo, ele foi um evento dentro do infinito, sabe? O que aconteceu? Simplesmente o universo nasceu, explodiu do Big Bang, veio se expandir e isso aconteceu dentro do Big Bang, que é infinito, sabe? É um fenômeno dentro do infinito. O universo vai ter um começo, teve um começo, vai ter um fim, certo? Mas isso não é o fim de tudo. Isso é um evento dentro do infinito. O infinito não tem fim. Na verdade, as coisas que existem realmente não têm fim. O próprio universo, os universos não existem, não existe fim. Por exemplo, o multiverso, né? O multiverso está aí para somar, não está aí para explicar realmente todo esse fenômeno aí. Por que nós estamos aqui agora? Por que o ser humano está aqui? Por que tem esse universo? Por que nós temos esse universo agora? É por um motivo muito simples. Porque é inevitável não ter o universo. Eu explico melhor. Se eu tenho infinitas possibilidades, por exemplo, infinito, eu estou falando do infinito, né? Então, se eu tenho infinitas possibilidades, infinito é infinito. O tempo é infinito, a matéria é infinito, o universo é infinito, tudo é infinito. É isso que eu quero que você entenda. Tudo é infinito. Inclusive, a quantidade de universos são infinitas. E se a quantidade de universo é infinita, é inevitável existir esse universo. Está entendendo? Porque é infinita as possibilidades.
se você for ver, é muito interessante mesmo a questão da probabilidade, a questão do princípio antropológico, acho que é isso antropológico, de nós estarmos aqui, sabe? É uma grande coincidência. Na verdade, pode ser uma grande coincidência. Só tem um jeito de nós estarmos aqui. O multiverso, os infinitos universos. Se fosse para esperar que desse certo, por uma coincidência, por acaso ter ali os átomos, ali, se unir o hidrogênio e começar a existir a gravidade, isso foi inevitável acontecer, o peso ali. Por que a gravidade tem o valor que tem? Né? Porque foi tudo certinho para acontecer. Então, quer dizer, mas pode ter sido coincidência, afinal, nós estamos aqui, deu certo. Nós estamos aqui, deu certo. Tudo começou a se reunir, mas é muito difícil ser isso, velho. Porque, sabe, as chances disso acontecer eram tão pequenas que por acaso é meio complicado. Realmente foi simplesmente porque foi inevitável acontecer. É estatística. Em um número, qual que é a chance, por exemplo, de jogar uma moeda? Qual que é a chance dela cair caro ou coroa? 50%, certo? Qual que é a chance de eu digitar no teclado do computador, né, teclas aleatórias, de sair a palavra banana? Isso tem uma teoria do macaco, não sei o que, teoria do macaco no computador, existe isso aí. Qual que é a chance de eu digitar lá no computador e aparecer lá macaco? A chance, se eu digitar, por exemplo, um número absurdo de vezes, aleatoriamente, vai aparecer a palavra macaco. Uma hora aparece. Isso é calculável. Você pode calcular lá. Uma hora vai aparecer com certeza a matemática. É inevitável. Quando eu digito um número aleatório, é inevitável. Agora, quando eu digito infinitamente, quando eu não paro de digitar, nunca é inevitável aparecer a palavra macaco. Entendeu? É inevitável. Então, se os universos são infinitos, né? Então o nosso é inevitável ter aparecido, sabe? Ter dado certo toda a combinação, né, de os elementos necessários ter se juntado e ter aparecido nós. Agora, esse universo ele está esses universos, esses infinitos universos, infinitos. O nosso universo parece ser infinito. Só que nós temos vários infinitos, então. Vários infinitos cabem dentro do infinito. É bem complexa a questão. Então, eu estava pensando esses dias comigo mesmo, né? Eu estava escutando uma música, estava escutando essa música e de repente pensei assim, porra, velho, mas imagine só que coincidência a gente estar aqui, né? Coincidência tremenda, ter dado certo, os átomos ter se juntado, deu tudo certinho, a gente acabou ficando onde nós estamos, né? Acabou se formando o nosso universo por acaso, deu certo de acontecer isso, tá? Por acaso, por erro e acerto, acabou ficando, nossa. Tão linda essa coincidência, tá extraordinária, a maior coincidência possível aconteceu com nós, né? Do universo surgindo. O universo vinha configurado para a nossa existência. O universo podia ter surgido de outras milhares de formas. Podia ter acontecido um evento lá, qualquer coisa que acontecesse, um meteoro caísse lá errado, ou caísse mais forte, ou nós não existiria. Se a gravidade fosse mais forte ou mais fraca, se a força eletromagnética fosse mais forte ou mais fraca, qualquer coisinha, qualquer vírgula nas leis da física que fossem diferentes, nós não existiríamos. Por que a coisa veio tão certinho assim, né, para nós existirmos? E veio bem certinho, se você for pesquisar, é isso que aconteceu, por isso que nós estamos aqui. Porque a coisa veio configurada de uma forma perfeita. Só que daí, se você for ver, mas isso aí, qual que foi assim, as possibilidades que existiam? Né? Da onde que surgiu essa mar? Isso não explica nada, na verdade. Foi incrível, se fosse assim seria incrível, seria. Mas qual foi assim, o número inicial de combinações possíveis, né? Nós tínhamos ali o que? Big Bang ou não Big Bang? Aí nós tínhamos uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Quantas dessas coisas que nós tínhamos ali que daí acabou dando certo, que juntou o Big Bang, que deu certo o Big Bang? Na verdade não é por aí o raciocínio, mas já começa do Big Bang. Não sabemos o que tinha antes do Big Bang. O raciocínio já começa ali. O que tinha no momento do Big Bang? Do Big Bang para frente. Da para frente do Big Bang a coisa foi evoluindo e deu certo. Aí que foi a grande charada cósmica, o grande cassino cósmico que acabou dando certo de nós existirmos.
Mas daí talvez a gente não sabe se isso aí foi assim inevitável, se seria inevitável acontecer isso, sabe? Talvez fosse inevitável, talvez não foi uma grande sorte, talvez simplesmente isso é inevitável. Quando surge gravidade, quando surge planetas, não, mas é aí que tá, velho, porque deu certo do nosso planeta parar em frente a Sol. Não é que deu certo. Tudo tem uma explicação. Por que o nosso planeta parou uma distância boa do Sol e os outros não? Exatamente porque o nosso parou, coincidentemente parou, os outros não pararam, nós ganhamos vida, eles não, porque pararam longe do Sol. Estamos aqui porque deu certo do nosso parar na frente do Sol. É uma questão de probabilidade, de sorte, como se fosse, não existe sorte no universo, como se fosse sorte para nós, né? É que na verdade eu não entendi esse princípio, sabe? Qual que era a chance de nós existirmos? Não sei. Mas vamos alimentar esse ponto de vista aí, né? Imagine que a grande coincidência que foi nós existirmos e dar certo nós estarmos aqui agora, nesse momento, sabe? Mas nunca mais vai acontecer isso de surgir vida no universo, de surgir consciência que pode inclusive analisar o próprio universo, sabe? Isso nunca vai mais acontecer. Nesse ponto de vista é incrível, né? É incrível pensar nisso. Que esse ponto que aconteceu a vida no universo, uma grande coincidência acontecer, sabe? Um grande jogo, um jogo cósmico que deu certo das coisas se encaixarem e estar como estão. E por acaso nós estamos aqui agora, celebrando a vida, celebrando a existência. Minha passagem aqui é muito breve, sabe? Perto do infinito, nossa Senhora. Um pequeno evento ali, insignificante. Isso é um ponto de vista, mas aquela coisa, será que é assim mesmo que aconteceu? Será que é assim mesmo que aconteceu? Porque, digamos que até se formar um universo, aí é infinitos universos. Mas se formou esse universo, aí que é por conta. E como é infinitos universos, obrigatoriamente vai dar certo de alguns aí. Então não é uma grande sorte, sabe? Também tem esse outro ponto de vista. Então não é uma grande sorte, é simplesmente inevitável. Se o número de universos é infinito, então algum universo vai acabar realmente saindo como nós. Tá, mas esse universo, algum deles vai ser você? É difícil falar o que é você, porque dentro das possibilidades, das estatísticas, terão universos, infinitos universos idênticos a esse. Terão universos muito parecidos e terão universos exatamente iguais a esse. Por quê? Porque os universos são infinitos. Então as possibilidades são infinitas. Então, quantos universos existem? Todos os possíveis. Não é todos os possíveis. Existem infinitos todos os universos. Infinitamente o universo. Existe infinitamente. Tá? Então, quer dizer, algum deles vai ser você. Não, e agora? Esse é o que nós estamos. Dentro do número infinito. Dentro do número infinito do universo, esse é o que nós estamos. Porém, os outros universos, que são infinitos, aliás, né, que existem por aí, que são idênticos a esse, que existem vários vocês, várias pessoas que são você, igual você que está lá, o mesmo nome, tem a mesma vida, mas eles são você? Não, eles não são você. Pode existir infinitos universos, mas eles não são você. É isso que eu quero que você entenda. Você é só você. Não fosse você, não, sabe? Você é único, entendeu? Os outros infinitos universos de você não são você, são infinitos universos de você, mas não são você. Então, nesse sentido, é uma grande coincidência também, nós estamos aqui. É a maior coincidência possível, porque de um número, é a mesma coisa que eu tirar, qual a chance de eu pegar o número 1 numa loteria que tenha um número infinito? Qual é a chance? Qual é a chance de eu pegar o número 1 numa loteria infinita? Por exemplo, qual é a chance de eu pegar 1 em 1 milhão? É 1 em 1 milhão, né? Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? 1 sobre 50 milhões, já ouviu falar? Qual é a chance de eu ganhar, sei lá, qualquer outra coisa aí? 1 sobre 50 bilhões? Agora, qual que é a chance de você existir? De você ser você mesmo? É a maior, é a menor probabilidade possível. Ou seja, é um número tirado do infinito. Qual que é a chance de eu pegar um número qualquer específico dentro do infinito? Essa chance é irrisória de nossa Senhora, praticamente não existe essa chance. É infinitamente pequena, mas você conseguiu pegar isso. Quer dizer, é a maior coincidência possível você ser você mesmo, sabe? Que você poderia ser qualquer outra coisa, menos você, sabe? Tinha um infinito de possibilidades. E você acabou sendo você, sabe? Dentro de um universo
aí paralelo. Então essa natureza nunca mais vai existir do jeito que ela é. Os infinitos universos que existem, eles nunca serão eles são individuais, por mais que sejam iguais. Cada um é cada um, sabe? Complicado essa questão, né? Da existência. Então, só para encerrar o assunto, na verdade isso aqui não é, eu sei que não ficou, pode ter ficado meio confuso o vídeo, porque é confuso esse assunto, sabe? Uma coisa que está além da compreensão. Eu estou tentando falar sobre um assunto que está além da compreensão humana, como um bebê falar de engenharia, está muito além da minha compreensão, da sua, de qualquer um, de qualquer físico, sabe? O que é o infinito? Não sei. Pô, o que é o espaço sem infinito? Eu não sei o que quer dizer um espaço sem infinito. O cientista fala, espaço sem infinito. Tá, mas o que quer dizer espaço sem infinito? Não sei, sabe? Como é que eu vou entender o que é o espaço sem infinito? Eu sei que ele é infinito. Nosso universo é infinito. Eu sei que ele é infinito, mas o que quer dizer ser infinito? Sabe? O que tem além do... Ele vai até onde? Quer dizer, ele, sabe? Ele vai até... Tem que ter um lugar, tem que ter um fim, mas você chega a esse fim e ele continua e não acaba, digamos que eu vou bem para frente lá e pegue o finalzinho dele, tento segurar, mas ele, se eu chegar lá, eu olho para frente, vai ter um infinito ainda me esperando, mas eu quero chegar lá no finalzinho desse infinito. Aí que tá, se eu chegar nesse finalzinho desse infinito, ele vai ter infinito. Ele não tem nada, ele tem infinito, não tem como chegar no final do infinito. Se eu viajar numa nave para os confins do universo, a uma velocidade infinita, em um tempo infinito, eu não chego a lugar nenhum, porque ele é infinito, sabe? Então, quer dizer, é bem complicado essa questão, sabe, do infinito. Se você for ver, a gente não compreende isso aí. O tempo até que dá para se dar uma esticada, dar que ele já existe, o tempo é só uma ilusão, por mais que passageira. A matéria. O Big Bang pode ser fechado, pode ser aberto, o Big Bang pode ter explodido, né? E acabou o nosso horizonte de evento, que é até onde a luz conseguiu chegar, mas além disso aí, ainda tem o mesmo universo de forma infinita. Ou em outro lugar, tem outro universo que a gente não sabe, em outra dimensão, né? Mas não importa, são infinitos, sabe? Mas eu quero que você entenda o seguinte, sabe esse negócio de Deus, né? Voltando a falar de Deus. Não Deus bíblico, não me interessa esse assunto, não acredito, não me interessa. Mas o Deus, assim, quem criou o universo. Mas quem está por trás de todos esses universos? Todos os universos. Quem está por trás de todos os universos, do tempo, do espaço, de tudo, por trás dos multiversos, no caso, quem criou o multiverso, né? O infinito, sabe? O infinito. Isso que nós chamamos de infinito. Essa ideia do infinito, de coisa que não tem fim, que nós não compreendemos. Não é um ser, é uma coisa. Então eu digo para você, Deus não é infinito, mas Deus é o infinito. Estou defendendo essa tese, defendendo essa... Não é isso, não é uma religião, né? É mais bonito falar, eu acho que, sabe? Porque daí o multiverso está estruturado. O multiverso é infinito. Então, as várias formas do infinito. O multiverso ser infinito. O espaço ser infinito. Dentro do mesmo universo, né, ele ser infinito. São as várias faces do infinito. Infinitas faces do infinito. Infinitas dimensões. Então, é muito mais interessante compreender a coisa assim. É que nós nunca vamos compreender, né? Porque é infinito, eu já falei, ninguém sabe o que é essa porra de infinito. Então é isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Tá? Quer sugestão aí? Se não entenderam nada do que eu falei, beleza, não tem problema não, tá? Beleza, isso aí.